como eu falei com vocês, né, desde 2014, existe a campanha aí, o Dezembro Laranja, onde aborda, né, a conscientização do câncer de pele. Dezembro é um mês que a gente abusa muito, chegando o verão. Então, nada melhor para falar um pouquinho sobre isso, né, dar umas dicas para a gente de prevenção, do que a minha parceira, que é dermatologista, doutora Polônia Salles. Tudo bom, doutora? Tudo bom? Nossa, é um prazer imenso estar aqui com você, Silvia. Nossa, é muito importante esse tema e achei super legal você estar aí divulgando, né? Que é uma coisa que pode salvar vidas, né? Com certeza, doutora. E aí eu queria que a senhora explicasse para o pessoal, né, que são nossos seguidores, tanto aí nas redes sociais como na TV, o que ele pode fazer para prevenir o câncer de pele? Isso, então vamos lá. Na verdade, o que acontece? Quando a gente se expõe ao sol, né? A luz solar, ela vem e ela faz como se fosse uma mudança no DNA das nossas células e elas começam a se multiplicar desordenadamente, que é exatamente o câncer, né? E assim, já está provado que essa exposição à luz solar, ela pode causar vários tipos de câncer, desde cânceres mais simples, que não dão tanta metástase, que a gente consegue controlar melhor, até aqueles mais graves, que é, no caso, o melanoma, né? O que a gente mais tem medo, é o que dá metástase, que pode levar até a óbito. Então, assim, o que é muito importante a gente fazer prevenir? Evitar essa exposição ao sol demasiada, né? Então, assim, o que é importante que a gente fala sempre para as pessoas? Evitar aquele horário de pico de raio UVB, porque a gente sabe que, assim, existem os raios UVA e UVB, né? O raio UVA está mais relacionado ao envelhecimento da pele, e o UVB é o que está mais relacionado ao aparecimento de câncer. E ele é aquele sol que aparece no horário de 10 até as 16 horas, né? Ou quando é horário de verão, de 9 às 15. Então, é esse aquele horário que a gente tem que realmente evitar de estar se expondo. Né? Usar o protetor solar, usar chapéu para proteger o couro cabeludo, para proteger o rosto, usar aquelas roupas que tenham proteção contra raio UV, né? Lembrar de estar sempre reaplicando o protetor, aquelas medidas assim básicas que a gente pode até assim falar para vocês, lembrar sempre disso, de evitar a pior hora de pico, né? De raio UVB e essa coisa de estar protegendo de alguma maneira com as roupas, com os protetores, né? E com chapéus. Doutora, em que momento a pessoa deve se preocupar em procurar o médico? Qual o sinal que dá para ela ter desconfiança e procurar um dermatologista? A gente tem uma regrinha muito legal, Silvia, que se chama de ABCDE. Essa regrinha todo mundo deve aplicar, independente de se expor ao sol ou não, tá? Então, o que é essa regra? Quando a pessoa tem uma lesão, o A é de assimetria. Se ela passa uma linha no meio da lesão e ela vê que um lado está igual ao outro, que é simétrico, isso é legal. Se tiver uma assimetria, começou a ficar assimétrico, pode ser um sinal de malignidade, que está se transformando num câncer, né? O B é de borda. Então, se a pessoa tem uma lesão que a borda ela é certinha, você vê onde está ali a borda, ótimo, isso é um sinal bom. Se a borda começa a ficar meio espraiada, mal definida, é um sinal de malignidade. O C de cor. Se ela tiver uma cor uniforme, tá ok. Se começa a ter mais de duas cores, é sinal de malignidade. O D é de diâmetro. Se ela tiver até 6 milímetros ou 0,6 centímetros, tá ok. Se começa a crescer, ficar maior do que isso, tem que pensar que pode estar se transformando num câncer. Né? E, por último, a gente tem que avaliar também como é que ela está evoluindo, se ela está mudando de formato. Então, assim, quando uma lesão se transforma num câncer, geralmente ela muda de formato, ela cresce, ela começa a sangrar. Tudo isso pode ser um sinal de que precisa procurar um dermatologista para avaliar. Na dúvida, é melhor procurar, né? Existem algumas lesões, assim, só para as pessoas também não ficarem muito preocupadas, porque a gente vê muito no consultório, por exemplo, alguém chegar com uma lesão que já é grande normalmente, uma lesão que já tem duas cores normalmente, mas que não é um câncer. Isso também pode acontecer. A gente vê muito assim, ceratose, algumas lesões que são super benignas, mas que as pessoas acham que é por causa dessa regra do ABCDE. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que é uma mudança que aconteceu em uma lesão que ela era de um jeito e ficou de outro. É isso que a pessoa deve fazer em casa para definir se ela precisa procurar rápido um dermatologista ou não. E isso pode salvar vidas, porque, assim, quando a gente pega um câncer que está no estágio inicial, a gente consegue, em 90% das vezes, resolver o problema, tirar o câncer e tá tudo certo.
Então, assim, é uma taxa muito boa, assim, é uma lesão, um tipo de lesão que, se a gente não cuida, ela vira uma coisa muito grave, pode levar ao óbito, mas que, se a gente vê precocemente e tira, a gente resolve na grande maioria das vezes. Ah, maravilha, 90% de chance é muito bom, né? Então, realmente é a prevenção. É mais comum, tipo assim, ela é genética ou apenas a exposição aí, né, os raios solares, os nossos hábitos causam isso? Não, com certeza tem a questão genética, sim. Tanto que a gente sempre fala, por exemplo, que quem tem uma história pessoal, tem uma história na família de câncer de pele, tem sempre uma tendência maior. E essas pessoas devem sempre fazer um exame mais minucioso, fazer um mapeamento das lesões, né, para poder estar sempre vendo melhor. Mas existe também a questão do ambiente, com certeza, né? Está provado isso, que a genética meio que define, mas dependendo de como você tem seu estilo de vida, isso vai influenciar para o bem ou para o mal de se manifestar mais ou não. Então, a questão aí do sol é muito importante, faz toda a diferença. Isso não tem, assim, isso é indiscutível. E eu vejo, assim, que tem muitas pessoas que me questionam a questão da vitamina D, né, que tem que tomar algum sol por causa da vitamina D. É até legal a gente falar sobre isso, assim, que é sim, tá, gente? A gente tem que tomar algum sol, sim, para estimular a produção de vitamina D. Vitamina D é super, uma coisa que a gente precisa ter no nosso organismo. Mas, assim, a quantidade de sol que a gente precisa para produzir vitamina D é muito pequena, né? Eles não têm um tempo exato, mas, assim, gira em torno de meia horinha daquele sol, naquele horário que tem menos incidência de raio UVB, para poder produzir isso diariamente. Então, assim, é pouco. Isso não vai, provavelmente, levar a um câncer de pele. Especificamente, se você expor também uma área menor do seu corpo, né? Aí é tranquilo, só isso já é suficiente para produzir essa vitamina D. Então, não tem necessidade de ficar horas e horas debaixo de um sol super forte, com muito raio UVB, para produzir vitamina D. Né? Na hora que for realmente se expor mais ao sol, que estiver na praia, na piscina, tem que fazer a aplicação do protetor, tem que usar roupa que proteja, né? Ficar debaixo da barraca. E aí, uma coisa até que é legal a gente falar também, Silvia, que eu vejo que, assim, eu tô te falando assim, do que eu vejo mais comum, né, das pessoas falarem no consultório. A pessoa me pergunta assim, mas se eu ficar debaixo da barraca, então eu nem preciso passar o protetor? Tá tudo certo? Não tá. A gente tem que lembrar que o sol reflete, né? Então, por exemplo, quem tá debaixo da barraca tá ali na areia da praia, vamos supor, e aí essa areia, ela reflete 60% dos raios. Então, de alguma forma, esses raios vão atingir aquela pessoa. É a mesma história do carro. Você fala, eu tô dentro do carro, então ali eu tô coberta, eu não preciso me preocupar. Uma parte dos raios que vão bater ali em partes do carro, elas refletem. Então, assim, de qualquer forma, você vai estar recebendo uma parte desses raios, entendeu? Então, é importante usar. E aí, na praia, a gente fala assim, que a gente tem que estar reaplicando de 2 em 2 horas o protetor. Porque tem a questão do suor, tem a questão da pessoa ir na água, tem tudo isso. Então, tem que estar reaplicando a cada 2 horas. Tem que passar uma quantidade que seja boa. Não adianta só passar um pouquinho, que isso não vai proteger bem, né? Existem as quantidades certas, né? Que a gente coloca em colher de chá, né? Para as regiões do corpo. E isso tem que ser respeitado. A gente tem que também lembrar de usar um fator de proteção bom, tanto para UVB quanto para UVA, principalmente UVB, pensando no câncer de pele, mas UVA também é importante na questão do envelhecimento, né? Então, assim, é importante isso. E usar tudo que possa ajudar a proteger de forma complementar, tipo as roupas, né? O chapéu, o óculos escuro, que, querendo ou não, o óculos escuro, além de proteger os olhos, também protege a pele ao redor dos olhos. O protetor labial, isso também é uma coisa que as pessoas esquecem, né? O protetor labial nos lábios ajuda a proteger, porque a gente não passa protetor comum nos lábios, então tem que usar alguma coisa para proteger. Então, tudo isso, assim, ajuda realmente na hora de proteger. E os fios do cabelo também, né? Que os fios ressecam, né? Não vai ter câncer no cabelo, mas, assim, isso de uma forma geral a gente tem que ajudar, né, a proteger, usar um protetor capilar aí para poder o sol não danificar aí os fios. Bacana, adorei a sua colocação aí da vitamina D, né? Que não é primeiro te querer pegar o sol um dia inteiro que vai resolver a vitamina D, são pequenas doses todos os dias, né? No horário certo.
gera essa dúvida aí. E essa coisa do capilar, a gente sabe aí que nós trabalhamos, né, também com as patologias do fio e do couro cabeludo, e as pessoas esquecem aí no verão, além das químicas, detona o fio também, com a água, com cloro, com a água do mar. Doutora, também nos perguntam muito em consultório, né, os homens calvos, né, couro cabeludo, então, quem tem pouco cabelo é adequado usar um protetor solar? Tem que usar, Sil, porque a gente tem que imaginar o seguinte, gente, o cabelo, todo mundo acha que o cabelo é só para enfeitar o rosto, né? Mas na verdade não é. O cabelo é justamente para proteger essa pele que a gente tem aqui do couro cabeludo, né? Essa região toda que os cabelos cobrem é justamente para proteger mesmo, tá? Dos danos, assim, do meio ambiente. E na questão do sol, é super importante. A gente sabe que o couro cabeludo, principalmente quem é calvo, apresenta realmente uma incidência muito alta de câncer, né? A gente vê muito aí vaso celular, né? Espinho celular, né? Então, assim, é super importante proteger. É claro que é mais fácil, às vezes, usar um chapéu, um boné, né? Do que passar o protetor em si. Mas se não estiver usando, tem que estar aplicando o protetor solar. Eu acho, assim, fundamental. E não é só o couro cabeludo também, não. Essa parte aqui de cima das orelhas também é importante, porque tem muita gente, já viu, que usa boné, né? E aí deixa que a orelha, a gente vê muito câncer nessa região, especialmente em idosos. Porque essa ação do sol na pele para fazer o câncer, ela é cumulativa. Então, assim, quanto mais a pessoa se expõe ao longo dos anos, maior a chance dela ter. Então, a gente vê muito mais câncer em idosos, né, nas pessoas mais velhas, do que em pessoas mais jovens. E a gente vê muito, principalmente aqui, e também em couro cabeludo de calvos, com certeza. É super importante. Nossa, nunca tinha me atentado aqui para a orelha, né? Que a gente deixa de fora. Importante esse bate-papo. Agora, existe um fototipo que tem mais predisposição ao câncer? Pessoa mais Com branca, certeza. mais negra? Isso mesmo. Por que isso acontece, gente? Todo mundo que tem mais melanina nas células, os raios penetram menos, né? Então, toda pessoa que é mais morena, ela tem uma proteção natural melhor, né? E é por isso que a gente se bronzeia, né? Quando a gente se expõe ao sol, a sua pele entende que ela tem que produzir mais melanina para justamente proteger, para que esses raios não entrem. É por isso que a gente se bronzeia, né? Então, assim, todo mundo que é mais moreninho já tem uma proteção natural melhor. Mas isso não significa também que a pessoa possa se expor aleatoriamente a um sol forte sem passar protetor, né? Todo mundo precisa. Mas realmente, quanto mais branco e que fique mais vermelho quando se expõe, porque você já viu que tem aquelas pessoas que são super branquinhas e que elas ficam com uma vermelhidão muito grande, elas quase nunca ficam morenas, né? Essas pessoas, e que tem quem tem olho claro também, né? Essas pessoas é que tem aquele fototipo que tem mais tendência a ter câncer de pele, que tem uma proteção natural menor. Bacana. Agora, sim, uma dúvida, não sei se é mito ou verdade. A exposição à luz, que a gente fica o dia inteiro, também pode causar o câncer de pele? Não tem estudos mostrando incidência muito de luz mesmo, não. É mais a luz solar mesmo que é a mais complicada. A gente vê, assim, que a luz artificial, ela tem uma tendência maior em relação a outras doenças. Por exemplo, estimular o melasma, né? Quem tem algum problema de pele, geralmente a luz artificial, ela tem uma tendência maior. A não ser que se fale, por exemplo, assim, de um bronzeamento artificial. Aí é diferente, porque ali é uma luz diferente, entende? Mas eu falo assim, essa luz artificial comum, simples, a princípio não tem estudos mostrando que ela cause exatamente o câncer de pele. Não está relacionada a isso. Mas tem outros tipos que nem do bronzeamento artificial. Por isso até que ele é proibido. Ana. Doutora, eu te agradeço demais por dispor esse tempo aí para a gente, né? Dando essas explicações, porque não existe saúde, né, sem beleza e nem beleza sem saúde. A gente coloca muito isso. Então, às vezes, a pessoa quer ficar belo do dia para a noite, bronzeado do dia para a noite, mas esquece da saúde. Aí eu queria que a senhora deixasse aí um recadinho para o pessoal de casa. Ai, gente, eu adorei. Foi um prazer estar aqui com vocês. E já que você comentou sobre isso, Silvia, eu vou até dar uma dica. Quem quiser ficar bronzeado, porque a gente sabe que é difícil, né? Tem gente que gosta de estar bronzeado, quer estar bronzeado. O que eu indico para as pessoas, tá? A primeira coisa é, se você for fazer algum tipo de bronzeamento, se você for pensar entre sol, entre bronzeamento artificial ou entre outra coisa, fique com a outra coisa, que seria, por exemplo, o autobronzeador. Tá? O autobronzeador são as substâncias que estimulam a produzir um tipo de melanina na pele. Antigamente, eles deixavam a pele muito laranja, né? Não sei se você pegou essa fase, né, Silvia? Que
todo mundo ficava meio alaranjado, mas hoje em dia já existem produtos que a cor fica linda e esse não faz mal para a pele, esse não causa câncer. Então, essa seria uma opção para a pessoa se sentir mais bronzeada. E uma outra alternativa é a pessoa tomar pequenas doses de sol diariamente, por pouco tempo, né, naquele horário que o sol não é tão forte. Isso é uma coisa que vai fazer a pele ficar bronzeada e que não tem tanta propensão a estimular o câncer. Então, essa seria a alternativa para a pessoa estar bronzeada, né, sem grandes riscos. Valeu mesmo, doutora. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, sempre compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. Beijo. Doutora, em que momento a pessoa deve se preocupar em procurar um médico? Qual o sinal que dá para ela ter desconfiança e procurar um dermatologista? A gente tem uma regrinha muito legal, Silvia, que se chama de ABCDE. Essa regrinha todo mundo deve aplicar, independente de se expor ao sol ou não, tá? Então, o que é essa regra? Quando a pessoa tem uma lesão, o A é de assimetria. Se ela passa uma linha no meio da lesão e ela vê que um lado está igual ao outro, que é simétrico, isso é legal. Se tiver uma assimetria, começou a ficar assimétrico, pode ser um sinal de malignidade, que está se transformando num câncer, né? O B é de borda. Então, se a pessoa tem uma lesão que a borda ela é certinha, você vê onde está ali a borda, ótimo, isso é um sinal bom. Se a borda começa a ficar meio espraiada, mal definida, é um sinal de malignidade. O C é de cor. Se ela tiver uma cor uniforme, tá ok. Se começa a ter mais de duas cores, é sinal de malignidade. O D é de diâmetro. Se ela tiver até 6 milímetros ou 0,6 centímetros, tá ok. Se começa a crescer, ficar maior do que isso, tem que pensar que pode estar se transformando num câncer. Né? E, por último, a gente tem que avaliar também como é que ela está evoluindo, se ela está mudando de formato. Então, assim, quando uma lesão se transforma num câncer, geralmente ela muda de formato, ela cresce, ela começa a sangrar. Tudo isso pode ser um sinal de que precisa procurar um dermatologista para avaliar. Na dúvida, é melhor procurar, né? E existem algumas lesões, assim, só para as pessoas também ficarem muito preocupadas, porque a gente vê muito no consultório, por exemplo, alguém chegar com uma lesão que já é grande normalmente, uma lesão que já tem duas cores normalmente, mas que não é um câncer. Isso também pode acontecer. Né? A gente vê muita assim, ceratose, algumas lesões que são super benignas, mas que as pessoas acham que é por causa dessa regra do ABCDE. Então, assim, o que a gente tem que pensar é que é uma mudança que aconteceu em uma lesão que ela era de um jeito e ficou de outro. É isso que a pessoa deve fazer em casa para definir se ela precisa procurar rápido um dermatologista ou não. E isso pode salvar vidas, porque, assim, quando a gente pega um câncer que está no estágio inicial, a gente consegue, em 90% das vezes, resolver o problema, tirar o câncer e tá tudo certo. Então, assim, é uma taxa muito boa, assim, é uma lesão, um tipo de lesão que, se a gente não cuida, ela vira uma coisa muito grave, pode levar ao óbito, mas que, se a gente vê precocemente e tira, a gente resolve na grande maioria das vezes. Ah, maravilha, 90% de chance é muito bom, né? Então, realmente, é a prevenção. É mais comum, tipo assim, ela é genética ou apenas a exposição aí, né, os raios solares, os nossos hábitos causam isso? Não, com certeza tem a questão genética, sim. Tanto que a gente sempre fala, por exemplo, que quem tem uma história pessoal, tem uma história na família de câncer de pele, tem sempre uma tendência maior. E essas pessoas devem sempre fazer um exame mais minucioso, fazer um mapeamento das lesões, né, para poder estar sempre vendo melhor. Mas existe também a questão do ambiente, com certeza, né? Está provado isso, que a genética meio que define, mas dependendo de como você tem seu estilo de vida, isso vai influenciar para o bem ou para o mal de se manifestar mais ou não. Então, a questão aí do sol é muito importante, faz toda a diferença. Isso não tem, assim, isso é indiscutível. E eu vejo, assim, que tem muitas pessoas que me questionam a questão da vitamina D, né, que tem que tomar algum sol por causa da vitamina D. É até legal a gente falar sobre isso, assim, que é sim, tá, gente? A gente tem que tomar algum sol, sim, para estimular a produção de vitamina D. Vitamina D é super, uma coisa que a gente precisa ter no nosso organismo. Mas, assim, a quantidade de sol que a gente precisa para produzir vitamina D é muito pequena, né? Eles não têm
tempo exato, mas assim, gira em torno de meia horinha daquele sol, naquele horário que tem menos incidência de raio UVB, para poder produzir isso diariamente. Então, assim, é pouco. Isso não vai, provavelmente, levar a um câncer de pele. Especificamente, se você expor também uma área menor do seu corpo, né? Aí é tranquilo. Só isso já é suficiente para produzir essa vitamina D. Então, não tem necessidade de ficar horas e horas debaixo de um sol super forte, com muito raio UVB, para produzir vitamina D. Né? Na hora que for realmente se expor mais ao sol, que estiver na praia, na piscina, tem que fazer a aplicação do protetor, tem que usar roupa que proteja, né? Ficar debaixo da barraca. E aí, uma coisa até que é legal a gente falar também, Silvia, que eu vejo que, assim, eu tô te falando assim, do que eu vejo mais comum, né, das pessoas falarem no consultório. A pessoa me pergunta assim, mas se eu ficar debaixo da barraca, então eu nem preciso passar o protetor, tá tudo certo? Não tá. A gente tem que lembrar que o sol reflete, né? Então, por exemplo, quem tá debaixo da barraca, tá ali na areia da praia, vamos supor, e aí essa areia, ela reflete 60% dos raios. Então, de alguma forma, esses raios vão atingir aquela pessoa. É a mesma história do carro. Você fala, eu tô dentro do carro, então ali eu tô coberta, eu não preciso me preocupar. Uma parte dos raios que vão bater ali em parte do carro, elas refletem. Então, assim, de qualquer forma, você vai estar recebendo uma parte desses raios, entendeu? Então, é importante usar. E aí, na praia, a gente fala assim, que a gente tem que estar reaplicando de 2 em 2 horas o protetor. Porque tem a questão do suor, tem a questão da pessoa ir na água, tem tudo isso. Então, tem que estar reaplicando a cada 2 horas. Tem que passar uma quantidade que seja boa. Não adianta só passar um pouquinho, que isso não vai proteger bem, né? Existem as quantidades certas, né? Que a gente coloca em colher de chá, né? Para as regiões do corpo. E isso tem que ser respeitado. A gente tem que também lembrar de usar um fator de proteção bom, tanto para UVB quanto para UVA, principalmente o UVB, pensando no câncer de pele, mas o UVA também é importante na questão do envelhecimento, né? Então, assim, é importante isso. E usar tudo que possa ajudar a proteger de forma complementar, tipo as roupas, né? O chapéu, o óculos escuro, que querendo ou não, o óculos escuro, além de proteger os olhos, também protege a pele ao redor dos olhos. O protetor labial, isso também é uma coisa que as pessoas esquecem, né? O protetor labial nos lábios ajuda a proteger, porque a gente não passa protetor comum nos lábios, então tem que usar alguma coisa para proteger. Então, tudo isso, assim, ajuda realmente na hora de proteger. E os fios do cabelo também, né? Que os fios ressecam, né? Não vai ter câncer no cabelo, mas, assim, isso de uma forma geral a gente tem que ajudar, né, a proteger, usar um protetor capilar aí para poder o sol não danificar aí os fios. Bacana, adorei a sua colocação aí da vitamina D, né? Que não é primeiro te querer pegar o sol um dia inteiro que vai resolver a vitamina D, são pequenas doses todos os dias, né? No horário certo. Gera essa dúvida aí. E essa coisa do capilar, a gente sabe aí que nós trabalhamos, né, também com as patologias do fio e do couro cabeludo, e as pessoas esquecem aí no verão, além das químicas, detona o fio também, com a água, com cloro, com a água do mar. Doutora, também nos perguntam muito em consultório, né, os homens calvos, né, couro cabeludo, então, quem tem pouco cabelo é adequado usar um protetor solar? Tem que usar, Sil, porque a gente tem que imaginar o seguinte, gente, o cabelo, todo mundo acha que o cabelo é só para enfeitar o rosto, né? Mas na verdade não é. O cabelo é justamente para proteger essa pele que a gente tem aqui do couro cabeludo, né? Essa região toda que os cabelos cobrem é justamente para proteger mesmo, tá? Dos danos, assim, do meio ambiente. E na questão do sol, é super importante. A gente sabe que o couro cabeludo, principalmente quem é calvo, apresenta realmente uma incidência muito alta de câncer, né? A gente vê muito aí vaso celular, né, espinho celular, né? Então, assim, é super importante proteger. É claro que é mais fácil, às vezes, usar um chapéu, um boné, né, do que passar o protetor em si. Mas se não estiver usando, tem que estar aplicando o protetor solar. Eu acho, assim, fundamental. E não é só o couro cabeludo também, não. Essa parte aqui de cima das orelhas também é importante, porque tem muita gente, já viu, que usa boné, né? E aí deixa que a orelha, a gente vê muito câncer nessa região, especialmente em idosos. Porque essa ação do sol na pele para fazer o câncer, ela é cumulativa. Então, assim, quanto mais a pessoa se expõe ao longo dos anos, maior a chance dela ter. Então, a gente vê muito mais câncer em idosos, né, nas pessoas mais velhas, do que em pessoas mais jovens. E a gente vê muito, principalmente aqui, e também em couro cabeludo de calvos, com certeza. É super importante.
Nossa, nunca tinha me atentado aqui para a orelha, né? Que a gente deixa de fora. Importante esse bate-papo. Agora, existe um fototipo que tem mais predisposição ao câncer? Pessoa mais Com branca, certeza. mais negra? Isso mesmo. Por que que isso acontece, gente? Todo mundo que tem mais melanina nas células, os raios penetram menos, né? Então, toda pessoa que é mais morena, ela tem uma proteção natural melhor, né? E é por isso que a gente se bronzeia, né? Quando a gente se expõe ao sol, a sua pele entende que ela tem que produzir mais melanina para justamente proteger, para que esses raios não entrem. É por isso que a gente se bronzeia, né? Então, assim, todo mundo que é mais moreninho já tem uma proteção natural melhor. Mas isso não significa também que a pessoa possa se expor aleatoriamente a um sol forte sem passar protetor, né? Todo mundo precisa. Mas realmente, quanto mais branco e que fique mais vermelho quando se expõe, porque você já viu que tem aquelas pessoas que são super branquinhas e que elas ficam com uma vermelhidão muito grande, elas quase nunca ficam morenas, né? Essas pessoas, e que tem quem tem olho claro também, né? Essas pessoas é que tem aquele fototipo que tem mais tendência a ter câncer de pele, que tem uma proteção natural menor. Bacana. Agora, sim, uma dúvida, não sei se é mito ou verdade. A exposição à luz, que a gente fica o dia inteiro, também pode causar o câncer de pele? Não tem estudos mostrando incidência muito de luz mesmo, não. É mais a luz solar mesmo que é a mais complicada. A gente vê, assim, que a luz artificial, ela tem uma tendência maior em relação a outras doenças. Por exemplo, estimular o melasma, né? Quem tem algum problema de pele, geralmente a luz artificial, ela tem uma tendência maior. A não ser que se fale, por exemplo, assim, de um bronzeamento artificial. Aí é diferente, porque ali é uma luz diferente, entende? Mas eu falo assim, essa luz artificial, comum, simples, a princípio não tem estudos mostrando que ela cause exatamente o câncer de pele. Não está relacionada a isso. Mas tem outros tipos que nem do bronzeamento artificial. Por isso até que ele é proibido. Ana. Doutora, eu te agradeço demais por dispor esse tempo aí para a gente, né? Dando essas explicações, porque não existe saúde, né, sem beleza e nem beleza sem saúde. A gente coloca muito isso. Então, às vezes a pessoa quer ficar belo do dia para a noite, bronzeado do dia para a noite, mas esquece da saúde. Aí eu queria que a senhora deixasse aí um recadinho para o pessoal de casa. Ai, gente, eu adorei. Foi um prazer estar aqui com vocês. E já que você comentou sobre isso, Silvia, eu vou até dar uma dica. Quem quiser ficar bronzeado, porque a gente sabe que é difícil, né? Tem gente que gosta de estar bronzeado, quer estar bronzeado. O que eu indico para as pessoas, tá? A primeira coisa é, se você for fazer algum tipo de bronzeamento, se você for pensar entre sol, entre bronzeamento artificial ou entre outra coisa, fique com a outra coisa, que seria, por exemplo, o autobronzeador. Tá? O autobronzeador são as substâncias que estimulam a produzir um tipo de melanina na pele. Antigamente, eles deixavam a pele muito laranja, né? Não sei se você pegou essa fase, né, Silvia? Que todo mundo ficava meio alaranjado. Mas hoje em dia já existem produtos que a cor fica linda e esse não faz mal para a pele. Esse não causa câncer. Então, essa seria uma opção para a pessoa se sentir mais bronzeada. E uma outra alternativa é a pessoa tomar pequenas doses de sol diariamente, por pouco tempo, né, naquele horário que o sol não é tão forte. Isso é uma coisa que vai fazer a pele ficar bronzeada e que não tem tanta propensão a estimular o câncer. Então, essa seria a alternativa para a pessoa estar bronzeada, né, sem grandes riscos. Valeu mesmo, doutora. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco, sempre compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, viu? Deus te abençoe. Obrigada. Obrigada. Beijo.